Por volta das 11 da manhã de ontem, tinha-se início um incêndio atrás da prefeitura em um depósito. No entanto, por causa do excelente trabalho da população e do Corpo de Bombeiros, esse incêndio não tomou proporções ainda maiores. Hoje pela manhã, o Corpo de Bombeiros ainda se encontra no local, eliminando certos possíveis focos de incêndio para prevenir um possível retorno do fogo. Boa tarde aos telespectadores da TV Canindé. Nós nos encontramos aqui de trás da prefeitura, em um depósito que ontem por volta de 11 horas da manhã teve início um foco de incêndio. O incêndio se alastrou até mais ou menos umas 6 horas da noite. Conversamos um pouco com o vereador, professor Jardel, que vai nos falar um pouco sobre o que aconteceu nesse incêndio. Chegou por acaso a atingir a prefeitura ou a Câmara dos Vereadores? Boa tarde. Boa tarde. A gente, como legislador aqui do município, a gente lamenta, todo o ocorrido, se solidariza, pela família do seu Henrique, do seu Alexandre, Realmente foi uma catástrofe, que aconteceu aí com o seu patrimônio, algo que a gente não deseja para nem para o pior inimigo, para ninguém mesmo, A gente tem que ter empatia nesse momento, A gente deseja força para ele, Que com certeza foi algo que ele conquistou com muito suor, com muita luta, com muito trabalho em conjunto com sua família. E assim, foi um incêndio realmente muito complexo, E aqui eu quero reconhecer o grandioso trabalho, integrado do Corpo de Bombeiros e de um conjunto de muitas outras pessoas, de muitas outras entidades, como a própria polícia, guarda, pipeiros, população em geral que deu essa força, E realmente só parabenizar o Corpo de Bombeiros por não ter tornado tudo isso muito pior, Que é quando Deus defenda, chega a causar prejuízo no tocante às vidas, E isso não ocorreu, A gente fica mais aliviado, devido a não ter ocorrido isso. E foi um incêndio que ele quase que também, causou uma catástrofe na prefeitura e na Câmara de Vereadores, Ainda chegou a pegar alguns focos de incêndio, em algumas partes do prédio da prefeitura, mas não se alastrou, Houve uma interdição rápida do Corpo de Bombeiros, que entrou no espaço, tirou gás de dentro, que poderia realmente ter tido uma explosão, enfim. A gente está aqui se colocar à disposição para ajudar no que for preciso, no que estiver ao nosso alcance, como parlamentar do município, reforçando o grandioso trabalho do Corpo de Bombeiros e das Forças de Segurança Integradas, e se solidarizando mais uma vez pela família do seu Henrique e do seu Alexandre. Muito obrigado. Ainda na prefeitura, a gente conversa com o diretor-geral de Defesa Civil, Júnior Mourão, que vai falar um pouco para a gente sobre como é que está nessa parte dos laudos a respeito do incêndio que aconteceu ontem. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. A gente estamos fazendo hoje em conjunto com a Secretaria de Infraestrutura, que é com a parte de engenharia, uma parte mais técnica. Vamos fazer um parecer em conjunto sobre a situação da estrutura do prédio do município, O que danificou, o que pode tornar em risco, o que não pode. E aí, quando concluir todas as partes de ferramentas, junto com a visão da engenharia, e aí a gente da Defesa Civil, vamos fazer o nosso parecer baseado nas informações técnicas de engenharia, para a gente encaminhar a chefia de gabinete. Hoje, inclusive, alguns funcionários foram liberados mais cedo, por causa da fumaça, que ainda está persistente no local, não é mesmo? A nossa orientação como Defesa Civil, após uma tragédia dessa, após um acidente, é sempre fazer logo uma prévia para poder proteger as vidas, Então, como há ainda focos pequenos e ainda está com indícios de fumaças, e essas fumaças são tóxicas, isso pode também afetar a saúde dos funcionários. Então, a orientação foi que, de fato, o prédio ficasse livre até a parte técnica, até o laudo sair, para poder a gente comunicar de forma oficial. Já tem alguma suspeita do que possa ter ocasionado incêndio, do que pode ter levado a esse foco? Não, nossa parte hoje foi mais na estrutura do prédio, da prefeitura, Não na parte lá do incêndio. Isso aí também vai ser uma parte de perícia técnica, junto do Corpo de Bombeiro e a perícia da Polícia Civil, é que vão fazer um laudo mais aprofundado do foco do incêndio. Hoje o nosso trabalho aqui foi mais na questão da estrutura do prédio da prefeitura, já visto que fica vizinho ao prédio, onde boa parte do fogo atingiu a estrutura, do prédio da prefeitura. Então, baseado nisso, nós temos que fazer um laudo para saber se essa estrutura foi afetada, até onde ela foi afetada e até onde ela pode correr risco para as pessoas que fazem o trânsito do prédio. Muito obrigado pela participação. Ainda na prefeitura do município, nós conversamos com o secretário Fábio Soares, que cuida da parte das finanças, do município. E a gente queria saber, secretário, sobre os prejuízos que esse incêndio acarretou.
Como é que está sendo o levantamento? Houve algum prejuízo? Já calcularam para saber se houve mesmo algum prejuízo? Boa tarde. Boa tarde a você, boa tarde aos telespectadores, os que estão acompanhando nesse momento a TV Canindé. Bom, na realidade nós tivemos hoje aqui já a inspeção da nossa equipe técnica, né, tanto de engenheiros como da própria Defesa Civil, para fazer essa avaliação geral do prédio e depois mensurar quais foram os prejuízos que necessita realmente ser reparado, né? É fato que é necessário fazer uma manutenção básica, né? E isso a gente vai aguardar esse laudo técnico para saber realmente o que vai ser necessário ser feito de forma mais emergencial, no sentido de dar funcionalidade ao prédio, né? Hoje a gente está trabalhando aqui só até meio-dia, né? Meio-dia a gente já está liberando o pessoal, porque realmente é muito forte ainda o cheiro que inala, então isso acaba sendo prejudicial à saúde. E aí, como amanhã é feriado, na quarta-feira a gente retorna exatamente para saber como é que estão as condições e quais serão os encaminhamentos a respeito da manutenção do prédio. A respeito desse retorno, né? Se as condições não forem favoráveis, como é que vai ser? Vai ficar aberto até meio-dia ou vai fechar mesmo, por completo aqui? Nós temos alguns setores que são mais prejudicados, principalmente os setores que ficam do lado do incêndio, né? Onde foi afetado. E tem outros setores que não foi tão afetado, que dá sim para manter os trabalhos, alguns atendimentos, tá certo? Mas na quarta-feira a gente vai ter já esses laudos, né? Eles prometeram estar entregando a gente, vai ter também um do Corpo de Bombeiro, vai ter também da Polícia Civil, vai ter da Defesa Civil e vai ter também da Engenharia do município. Então, com base nesses laudos é que a gente vai proceder os encaminhamentos necessários. Muito obrigado pela participação, secretário.